Governo de São Paulo cria fase de transição e libera comércio e atividades religiosas a partir de domingo. Restaurantes, academias, salões de beleza, atividades culturais e parques podem reabrir a partir do dia 24 de abril. O toque de recolher, das 20 horas às 5 horas, foi mantido. O governo de São Paulo criou uma nova fase do plano de flexibilização da quarentena, entre a vermelha e a laranja, e autorizou a abertura de comércios e atividades religiosas em horários reduzidos de funcionamento a partir deste domingo 18. Com a mudança, shoppings e lojas de rua, que só eram autorizadas a abrir a partir da fase laranja, vão poder operar já neste final de semana. O toque de recolher, das 20 horas às 5 horas, foi mantido. Veja mais abaixo o que pode funcionar na chamada fase de transição. A decisão ocorre após uma leve queda na taxa de internações por Covid-19 no estado, que está em torno de 85% nas UTIs, o que para especialistas ainda indica uma situação crítica do sistema de saúde. A medida foi definida pela gestão estadual como uma fase transitória e prevê a liberação gradual de outros setores da economia ao longo de 2 semanas. No próximo sábado, 24, poderão voltar a operar restaurantes, salões de beleza e academias. Os parques serão abertos na mesma data. A limitação do público para até 25% da capacidade total de cada estabelecimento é uma criação desta nova fase de transição. Na fase laranja, os serviços poderiam operar com até 40% da capacidade. Na prática, no entanto, a limitação da capacidade máxima não é fiscalizada nos estabelecimentos autorizados a operar. A vigilância estadual foca a fiscalização no uso obrigatório de máscara, enquanto as vigilâncias municipais se ocupam principalmente do cumprimento dos horários. Restrições como distanciamento entre clientes e ocupação máxima, na prática, são recomendações aos setores. O coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19, João Gabardo, destacou o limite de até 25% na capacidade, e disse que a criação da fase de transição evitou que algumas regiões flexibilizassem ainda mais a quarentena. Os indicadores de pelo menos 4 regiões do estado, no entanto, ainda são compatíveis com a fase vermelha. Optou-se por fazer uma fase de transição, que todo o estado continua com uma uniformidade, que facilita o controle e que as pessoas não saiam de uma região para buscar um serviço que está aberto em outra. Tudo isso foi feito exatamente no sentido de buscar mais segurança, completou. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, disse que esse período vai mostrar a capacidade da população de trabalhar junto. Para que possamos fazer essa retomada com segurança, sem perder todo o esforço realizado, nós estamos trazendo essa fase de transição, esse período de 2 semanas que vai mostrar a nossa capacidade de trabalhar junto pela ciência da saúde, pela ciência da economia, pela ciência humana, disse Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico. O coordenador do centro, Paulo Menezes, disse que a fase de transição não deve ser um estímulo para que as pessoas saiam de casa, apesar da flexibilização de diversos setores. É preciso que todos nós continuemos com todas as medidas de proteção que são bem conhecidas. O fato de ter sido colocada hoje uma nova fase com 2 semanas de transição não significa que nós devemos ir para a rua, de forma alguma, disse Menezes. Nós devemos, sempre que possível, evitar sair, evitar a exposição, e só correr risco se for necessário. Não é hora de nós sairmos para lazer, para nos divertirmos, completou. A alteração nos critérios de reclassificação ocorre 7 dias após o Estado deixar a fase emergencial, a mais restritiva, que vigorou de 15 de março até 11 de abril, e em meio a altos índices de casos e mortes pelo coronavírus. Na semana passada,
a gestão de João Doria, PSDB, encerrou a fase emergencial da quarentena e colocou todo o estado na fase vermelha, liberando a volta de alguns serviços, além do retorno das aulas presenciais nas redes públicas e privadas. Na ocasião, também foi autorizada a retomada de competições esportivas, como os Jogos do Campeonato Paulista. A gestão estadual manteve o toque de recolher das 20 horas às 5 horas, o cumprimento da restrição de circulação continua a ser fiscalizado por uma força-tarefa composta por integrantes das vigilâncias sanitárias, Polícia Militar e Procon. Embora algumas regiões tenham registrado leve queda nos índices de internações nos últimos dias, o mês de abril, com 15 dias, abril já se tornou o segundo com mais mortes por Covid-19 no estado de São Paulo desde o começo da pandemia. Foram registradas 11.883 mortes causadas pela doença do dia 1º de abril até esta quinta-feira 15 dias antes de acabar. Abril já fica atrás apenas do mês de março, que teve 15.159 óbitos registrados. O Plano São Paulo utiliza indicadores de saúde, como internações e casos de Covid-19, para classificar as regiões em fases diferentes. Um dos critérios do plano, a variação no número de óbitos registrado em cada Diretoria Regional de Saúde, DRS, nos últimos dias, coloca pelo menos 4 regiões na fase vermelha. De acordo com dados desta quinta 15, as regiões de São João da Boa Vista, Sorocaba, Franca e Piracicaba têm indicadores de mortes compatível com a fase vermelha, ou seja, tiveram aumento acentuado nos óbitos por Covid-19 nos últimos 14 dias. A sub-região sudeste da Grande São Paulo também teve variação positiva no número de óbitos, e registrou um número compatível com a fase vermelha, embora a classificação da região metropolitana da capital leve em conta os dados de todas as sub-regiões juntas.